Olá, amante do terror. Hoje eu estou aqui para falar sobre o SCP-5000, mas o que realmente torna esse SCP especial não é ele em si, e sim a sua procedência. Porque o que há por trás desse traje é bem perturbador. Ok, tem muita coisa nessa história para se contar, mas eu não vou poder detalhar tudo, porque senão o vídeo teria mais de 50 minutos. Então eu vou resumir tudo de modo que seja entendível. SCP-5000 nada mais é do que um traje anteriormente criado pela Fundação, mas não por essa Fundação. Vocês vão entender. Esse traje tinha como principal função a exclusão absoluta, ou seja, ele deixava o seu usuário imperceptível e permitia que ele passasse meses ou até anos sem comer nem beber. Ele apareceu em um feixe de luz dentro da câmara de contenção do SCP-579, um SCP tão desconhecido quanto o SCP-055. Só que o que chama a atenção nesse traje não é o que ele faz, e sim o que está dentro dele. Dentro dele reside um corpo de alguém que tem a mesma genética de um funcionário da fundação, chamado Pietro Wilson, que não sabia o porquê tinha alguém ali igual a ele, ou não sabia o que era aquele traje. Mas nem tudo está perdido, porque dentro desse traje havia arquivos diários aparentemente escritos por aquele Pietro. Só que o que havia dentro desses arquivos era algo inexplicável. Pietro Wilson era um funcionário da fundação. Ele estava em uma cafeteria em um dia aparentemente normal, até que soldados armados de uma força-tarefa chamada Zeta-19 chegaram naquele local e, sem mais nem menos, simplesmente começaram a atirar em todos os cientistas e funcionários de lá, sem mais nem menos. No início pensavam que era coisa da insurgência do caos, mas não, era outra coisa. Pietro, por milagre, conseguiu escapar. Porém, em sua trajetória, os soldados começaram a o perseguir, e ao se refugiar na sala em que estava a contenção do SCP-579, encontrou o mesmo traje que eu falei, o SCP-5000, que não tinha nada dentro, era apenas um traje feito pela Fundação SCP. Ele então vestiu o traje, pois não tinha nada a perder. Então o traje começou a se ajustar no corpo de Pietro, e quando os soldados entraram na sala, eles pareciam não o perceber. Era como se ele estivesse invisível. E não apenas isso, mas também estava muito mais furtivo que o normal, com movimentos que na maioria das vezes era o próprio traje que fazia, não ele. Pietro então escapou do site e andou por mais alguns metros até encontrar uma casa vazia e aberta. Ele então viu uma televisão e a ligou para tentar descobrir o que estava acontecendo. Só que o que ele viu não foi bonito. Sabe aquele vídeo que eu fiz dizendo o que aconteceria se caso os SCPs escapassem? Então, saiba que isso já aconteceu, só que de propósito. E é isso que Pietro está vendo na TV, vários SCPs atacando pessoas por todo o mundo. Mas, por quê? Por que os SCPs estavam soltos, sendo que a Fundação estava os contendo? Até que passa a reportagem de um líder político mostrando o seguinte comunicado da própria Fundação SCP, que dizia: a mensagem a seguir é composta pelo consenso do Conselho O5. Para aqueles que atualmente não estão cientes da nossa existência, nós representamos a organização conhecida como Fundação SCP. Nossa prévia missão se concentrava em torno da contenção e estudo de objetos anômalos, entidades e outros diversos fenômenos. Essa missão era o foco de nossa organização por mais de 100 anos. Devido às circunstâncias fora de nosso controle, agora essa diretriz foi alterada. Nossa nova missão será a exterminação da raça humana. Não haverão próximas comunicações. Assustador, né? A Fundação SCP declarou guerra contra a própria humanidade, aqueles que eles juraram proteger. E a frase "nós lutamos na escuridão para que vocês possam viver na luz" se tornou "nós lutamos na luz para que vocês possam morrer na escuridão". E é claro que, para a exterminação da humanidade, eles utilizaram SCPs. Mas não aqueles que podem destruir a Terra em si, mas sim
aqueles que têm potencial para extinguir a raça humana. Aqui vai alguns deles. SCP-096. Várias imagens com seu rosto foram espalhadas por todas as mídias sociais, resultando assim em várias pessoas vendo seu rosto ao mesmo tempo, e antes que as imagens fossem derrubadas, o número de mortos já tinha chegado em centenas. SCP-169. Eles basicamente tentaram acordá-lo com várias bombas nucleares, mas eles só conseguiram fazê-lo se mexer um pouco em seu sono. Mas foi o suficiente para causar vários terremotos e tsunamis por todo o mundo, matando milhares de pessoas. SCP-682. Eles simplesmente soltaram o réptil para ele conseguir de imediato cumprir o seu desejo mais profundo, exterminar toda a vida na Terra. SCP-4666. A Fundação usou várias anomalias temporais para que o Natal chegasse em vários cantos do mundo, fazendo com que SCP-4666 surja e mate tanto as crianças quanto seus pais e parentes que estão nas casas. SCP-1440. A Fundação o convenceu de fazer lavagem cerebral nas pessoas para fazer com que elas fossem para manifestações, causando caos, onde várias pessoas foram pisoteadas e mortas. Os SCPs Talmiels, que tinham capacidade de restaurar a raça humana, foram neutralizados, como o SCP-2000, onde a Fundação causou uma erupção em Yellowstone, obliterando por completo o SCP-2000, ou seja, eles não pretendiam de jeito nenhum que a humanidade sobrevivesse. Eu vou resumir e muito a caminhada de Pietro, porque ele encontrou várias coisas no meio do caminho, então eu só vou relatar as mais importantes e explicar tudo mais pra frente. No caminho, ele encontrou um batalhão de soldados que, por algum motivo, não sentiam dor, pois eles ficaram em fila e cada um deles foi esfaqueado, sem esboçar nenhuma reação de dor. Menos o 8º soldado, que sim sentiu dor, mas foi morto logo em seguida. Então algo estava acontecendo, porque quando ele chegou no site 19, ele viu que os funcionários da Fundação pareciam estar sem alma, conversando sobre qual seria o próximo SCP a ser solto, como se não fosse nada. E enquanto Pietro vasculhava os dados no site 19, ele descobriu um projeto chamado Pneuma, que foi unânime na decisão do Conselho O5, mas muitos dados estavam expurgados e não havia como ter muito mais informações sobre o que estava acontecendo. Só que antes dele tentar descobrir mais coisas, ele acabou desmaiando. Pietro acordou no meio do deserto, mas com uma maleta na mão que continha nada mais, nada menos do que o SCP-55, baseado na informação que não era algo redondo. E toda vez que ele abria a maleta, um feixe de luz acontecia. Ele perdia a memória e acordava mais perto do seu objetivo, entregar a maleta ao SCP-579. Por algum motivo, ele sentia que tinha que entregar essa maleta. Isso era mais importante que tudo. Ele apenas sentia, mas não sabia o porquê. Ele continuou a sua jornada, até que encontrou soldados da GOC ao redor de uma fogueira. Nesse momento, a GOC e provavelmente as outras organizações já tinham sido exterminadas pela Fundação, pois ela usou o SCP-1290 para atacar as suas bases, principalmente a da GOC, sua principal ameaça, assim não dando nem chance de eles revidarem. Pietro então finalmente chegou ao SCP-579, só que a essa altura, Pietro se ligou que não era nenhum tipo de herói, e depois de entregar a maleta com o 55, ele foi morto pelo SCP-579. Um feixe de luz então aconteceu, e o corpo de Pietro no traje apareceu no presente, sendo catalogado como SCP-5000. Mas a pergunta que não quer calar é: por quê? Por que a Fundação declarou guerra contra a humanidade? Por que Pietro levou o SCP-055 para o SCP-579? Por que os soldados não sentiam dor? Por que os funcionários não tinham um pingo de empatia pelos que estavam morrendo? Por que isso estava acontecendo? São essas perguntas que serão respondidas de uma vez.
Primeiramente, vamos começar com o que deu origem a isso tudo: o Projeto Pneuma. O Projeto Pneuma foi uma forma que o Conselho O5 descobriu para que pudessem fazer um processo de amnisticação em massa, ou seja, eles queriam explorar a mente humana, porém com isso, eles descobriram algo que chamaram de A Entidade. A entidade é algo que se instalou na mente humana por um tempo incalculável. Inclusive, ela pode até mesmo influenciar no ódio do SCP-682 contra a humanidade. Isso porque houve um soldado da SCP que foi interrogado pela GOC, mas após ele dizer o motivo pelo qual ele não sentia dor, esses soldados da GOC morreram de forma desconhecida, e a última coisa que o soldado SCP falou foi nojento, da exata mesma forma que o 682 fala quando se refere aos humanos. Ao descobrir essa entidade, e pior, descobrir os seus motivos, foi motivo suficiente para o Conselho O5 e o Comitê de Ética chegarem no unânime de que a melhor opção era exterminar a raça humana. Com isso, várias ordens redigidas foram dadas aos funcionários da Fundação, onde resultou em várias demissões e até suicídios. E os funcionários demitidos foram mortos logo em seguida, porque não poderia haver vazamento de informações enquanto o plano não fosse completado. E o plano era a própria exterminação da humanidade. Eles arquitetaram tudo para que não houvessem falhas. Diziam para que os funcionários, principalmente os de mais alto escalão, endurecessem os seus corações, o que significa que eles tinham que se tornarem frios, não terem mais emoções, não poderiam nem mesmo sentir dor. E isso era cura para a entidade, pois ela se alimentava da empatia, emoções e da dor. Mas a entidade não aceitaria ser derrotada assim tão fácil, e o seu as na manga foi Pietro Wilson, pois ela sabia que ele poderia ser a última esperança de sobrevivência para ela e para a humanidade. E não, ele não foi o escolhido. Ele só teve muita sorte de encontrar o traje, e nada mais. Naquela maleta havia o SCP-55, e a necessidade que Wilson sentia para dar essa mala ao SCP-579 era proporcionada pela própria entidade, que controlou Pietro para que ele enviasse a mala pessoalmente. Mas por quê? Porque os efeitos do 579, juntamente com o 055, poderiam reverter a linha temporal, meio que apagá-la e criar uma nova, onde o Projeto Pneuma nunca foi lançado. Só que o Pietro não viveria para ver isso. Mas por que a entidade queria que ele entregasse pessoalmente? Simples. Porque com os dados presentes naquele traje, a Fundação veria o que aconteceu quando o Projeto Pneuma foi lançado e o que resultou para a raça humana. E pensar que tudo isso só foi por pura ganância do Conselho O5 em querer explorar a mente humana. A linha do tempo foi resetada e a humanidade restaurada, e está como está hoje. Agora, só nos resta torcer para que permaneça assim, e esse projeto nunca mais seja cogitado pelo Conselho O5. Pode não haver mais um Pietro para nos salvar.